Muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou dar continuidade a uma viagem que eu fiz, também por indicação de Rita de Cássia, que ela pediu para que eu fosse a Munique, na Alemanha. Então essa viagem de Munique ela foi muito interessante, porque Munique é uma cidade histórica onde o hitlerismo nasceu, onde o partido nazista ele nasceu. Mas ela queria que eu visitasse especificamente um local, que é a Catedral de Munique. Então, antes que eu visitasse a catedral, ela já tinha me falado antes que era para eu visitar a catedral. Então eu pesquisei na internet o que havia lá na Catedral de Munique de tão interessante para que eu me deslocasse aqui da minha cidade, do Brasil, para conhecer essa catedral. Ela dizia para mim que isso era uma coisa importantíssima, eu conhecer essa igreja. E aí ficou a curiosidade. Mas de qualquer forma eu aceitei o convite e peguei mais uma vez eu, minha esposa e minhas filhas e fomos num período de carnaval, fomos até Munique, na Alemanha. Chegando a Munique, o primeiro local que eu me desloquei foi para a catedral. Mas chegando na catedral, era um domingo e a catedral, por incrível que pareça, estava fechada. E só ia abrir depois de algumas horas para uma visitação. Então, assim, nós aproveitamos para dar uma volta na cidade, tudo, e se ambientar um pouco mais. E depois de algumas horas andando, eu acabei me deslocando para a catedral e a porta estava aberta, uma porta lateral, e nós finalmente entramos na Catedral de Munique e fomos conhecer essa igreja. De primeira impressão, achei uma coisa muito simples. E como de praxe, eu me ajoelhei, fui fazer minhas orações. Aí a irmã chegou para mim e disse assim: "Você já viu o teto da catedral?" Aí eu olhei para o teto e eu vi que quase no meio da catedral existe um crucifixo, o Cristo crucificado. Existe um crucifixo enorme, muito grande, quase no meio do corredor principal, na nave principal da igreja, existe esse crucifixo. Eu disse: "Sim, eu estou vendo." Ela disse: "Pois olhe para cima, acima dessa imagem." Aí eu olhei para cima e existia um buraco em cima e um buraco em formato de cruz, bem em cima dessa imagem, dessa imagem. Então, qual era o ensinamento? Ela me disse: é para você ver que Deus está acima de tudo. Então, esse é o ensinamento máximo para você, que Deus, ele comanda tudo. Aí eu digo: bom, tudo bem, isso a gente tem noção. Ela disse: pois é, mas só que as pessoas, muitas vezes se esquecem disso. E elas adoram outras coisas. Então, Deus que comanda tudo. Então, personificando essas palavras, aqui você encontra esse histórico na catedral. Muito bem, e existe também um outro motivo. Eu disse: tá bom, então qual é o motivo de eu visitar a catedral? Ela disse: porque em uma das suas vidas passadas, você fez parte dessa catedral. Você chegou a vivenciar aqui as suas coisas na catedral. Então, esse é um dos motivos. E realmente, quando eu entrei na catedral, eu senti assim uma certa paz, uma certa iluminação, assim, momentos assim, eu achei até uma tranquilidade, vamos dizer assim. Então é esse ponto também, é a questão de você acreditar em vidas passadas ou não acreditar. Você ter essa sensação ou não. Mas é diferente, porque assim, você ter a sensação é uma coisa, agora você ter um mentor, você ter uma pessoa que lhe diz que aquilo aconteceu, já é uma outra situação. Você acredita, porque muitas das vezes você pensa que você foi um personagem no passado, ou você foi um escravo, ou você foi uma pessoa de alta sociedade. Isso é você ter aquela sensação, pelo seu gosto que você tem, pelos seus pensamentos, porque tudo no passado acaba refletindo também na sua vida presente. O que você fez no passado também reflete, como se fosse uma onda no mar. Aquela ondinha ela vai refletindo em maior intensidade ou em menor intensidade. Então isso acaba influenciando no seu dia a dia. Mas é diferente quando um mentor, uma pessoa, um espírito lhe diz que houve aquela situação. Então essa é a ideia também dessa viagem. Essa viagem também foi importante para que eu tivesse essa consciência total. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que chegou um ponto que a irmã já disse para mim: não precisa você fazer mais nenhuma viagem educativa. Talvez vocês, caros amigos, estejam me perguntando quantas viagens eu vou fazer mais
para poder aumentar a espiritualidade. Em termos de viagem em si, ela disse que não havia mais necessidade de fazer nenhuma viagem. Já tinham completado o meu ciclo. Por coincidência, logo em seguida veio a pandemia. A pandemia veio e nós estamos vivenciando agora esse ano, segundo ano de pandemia, e por coincidência, meus ensinamentos em termos de viagens, de conhecimento de locais onde já havia um interesse para que eu aprendesse, para que eu pudesse ter um melhor nível de conhecimento, de maturidade, para que eu pudesse entender todo esse contexto e passar para vocês, através desses livros, alguns pensamentos de Rita de Cássia, pensamento ritiniano. Então, eu tive que passar por esse amadurecimento. E essas viagens todas tiveram os ensinamentos e, para mim, ficou essas mensagens todas. Então, amigos, é isso. Se inscrevam no meu canal, deixe o like e aguarde os próximos vídeos para que possamos interagir cada vez mais sobre assuntos que, se vocês gostaram de todos eles, com certeza vão gostar dos próximos vídeos. Grande abraço.